A gente vai fazer uns exercícios a respeito de referencial, repouso, movimento, e então a gente vai resolver essas questões agora, beleza? Ó, questão número 11. Você está viajando sentado na poltrona de um ônibus pela rodovia dos Bandeirantes, que liga São Paulo a Campinas. Cite um referencial em relação ao qual você está em repouso e outro referencial em relação ao qual você está em movimento. Então, o que o problema está falando? O problema está falando que ele quer um referencial em relação ao repouso e outro em relação ao movimento. Certo? Então, o que vai acontecer? Ele quer que a gente dê dois referenciais em relação a isso. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, o que é um referencial em repouso? Seria o referencial daquele ponto que não muda de posição em relação a você. Então, aí eu tenho alguns pontos que são importantes. Por exemplo, se eu estou sentado na poltrona do ônibus e eu olho à minha volta, tem um monte de objetos que não vão mudar a sua posição em relação a mim. Tá? Então, eu vou dizer que os pontos que estão em repouso seria, por exemplo, a cortina do ônibus, certo? As poltronas. Posso dizer também, sei lá, a janela do ônibus, certo? Agora, e o referencial que está em movimento? Então vamos imaginar, se o ônibus está se movimentando e você está dentro do ônibus, tudo que está dentro do ônibus está em repouso. Agora, em movimento, basta você olhar para a janela. Pela janela você vai ver, por exemplo, as árvores. As árvores estão em movimento em relação a você, os postes da estrada, até outros carros, né? Outros carros também estão em movimento. Beleza? A questão 12, ela fala assim, você observa um avião reabastecendo outro em pleno voo. Pode-se afirmar que os aviões estão em repouso. Os aviões estão voando aqui e eles estão ligados por esse duto que leva o combustível desse avião maior para o avião menor. Certo? Então eu tenho a necessidade de esse duto aqui estar conectado a esse avião de baixo. Certo? Então vamos pensar o seguinte. Se os aviões tiverem velocidades diferentes, esse duto nunca vai ficar engatado no avião de baixo que precisa ser reabastecido. Então eu posso concluir o seguinte: como a velocidade dos aviões são iguais, posso afirmar que estes aviões estão em repouso, certo? Entre eles. Beleza? Vamos lá. Questão número 13. A questão número 13, ela fala assim:
Um aluno, ao ler esse livro, está em sua sala de aula, sentado em uma cadeira. O aluno está em repouso ou em movimento? Explique. Bom, vamos pensar. Você está sentado aí na frente do celular, ou do computador, ou do tablet, enfim. Você está sentado assistindo esse vídeo, certo? O seu celular ou o seu meio eletrônico, ele está se afastando ou aproximando de você? Provavelmente ele está parado. Ele está em repouso. Ele não está nem se movimentando, nem se aproximando de você. Então eu posso dizer que, nesse caso, eu estou em repouso, pois o livro não está mudando a posição em relação ao aluno. Beleza? Então é isso. Questão 14. Considere 3 objetos, A, B e C. Analise a afirmativa abaixo e indique se está certa ou errada. Vamos lá. Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C, então A está em movimento em relação a C. A gente pode pensar em algumas coisinhas aqui interessantes. Vamos supor, por exemplo, que A seja igual a um passageiro no ônibus. Beleza? Vamos supor que B seja, sei lá, um poste na beira da estrada. Beleza? E vamos supor que C seja um ônibus. Um ônibus. Beleza? Então vamos pensar o seguinte. Se o passageiro está dentro do ônibus e o ônibus está andando pela avenida ou pela estrada, quando você olha para o poste vai passar por você. Então eu posso dizer que o poste está em movimento em relação ao passageiro. Certo? Então vamos escrever isso aqui assim. A está em movimento em relação a B. O que isso quer dizer? O passageiro está em movimento em relação ao poste. Certo? Agora, vamos pensar de novo. Vamos supor que eu leve em consideração o poste como um referencial. Uma pessoa, por exemplo, encostada no poste. Quando o ônibus passa, para essa pessoa que está no poste, vai ver o ônibus em movimento. Concorda comigo? Então, a cara está lá parado do lado do poste e o ônibus vai passar. Então, para aquele cara que está no lugar do poste, ele vai ver o ônibus passar. Então, eu posso escrever assim. C
está em movimento em relação a B. Certo? Então, como é que a gente vai escrever isso? Assim, ó, o ônibus está em movimento em relação ao poste. Beleza? Agora, analisa a seguinte ideia. Se o passageiro está dentro do ônibus, tanto o passageiro quanto o ônibus não estão alterando a posição entre eles. Certo? Se o ônibus tem o passageiro dentro, os dois estão em repouso. Certo? Então, eu posso afirmar que A está em repouso em relação a C. O que isso quer dizer? Que o passageiro está dentro do ônibus e os dois estão em repouso um em relação ao outro. Beleza? Então, eu posso afirmar que essa frase aí de cima, ela está errada. Então, eu vou dizer que a afirmação está errada. Beleza? Vamos lá. Questão número 15. A questão número 15, ela fala assim. Um avião monomotor voa retilínea e horizontalmente paralela ao solo com velocidade constante. Observe o ponto P na extremidade de uma hélice da aeronave. Qual a forma da trajetória descrita por um ponto P em relação a um referencial ligado ao avião? Então, pensa o seguinte. Se eu marcar um pontinho aqui na hélice, certo? Esse pontinho da hélice, e eu sou esse passageiro aqui. Esse cara está enxergando a hélice. Quando o motor do avião está funcionando, a hélice ela gira nesse